A prisão de Gustavo Lima. Ele deveria ter sido preso? Ou essa decisão não deveria ter existido porque, na verdade, era ilegal? Ou se trata de perseguição política? É isso que você vai ver hoje no canal Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou o Rodrigo Villaveiga e estou aqui com meu amigo Sandro Céu. Oi, pessoal! Então, que bom tê-los aqui mais uma vez com a gente para tratar esse caso que, como o Rodrigo falou, é um caso que nós estamos tratando se nós temos uma decisão judicial correta, que foi cassada arbitrariamente pelo tribunal para poder proteger o seu Gustavo Lima, ou se nós temos, ao contrário, uma decisão da juíza exagerada, sem sentido e que foi corrigida pelo tribunal. Vejam que esse também é um caso que liga Gustavo Lima a Deolane, é um programa que nós fizemos um pouco antes desse aqui. Bom, todo mundo sabe quem é Gustavo Lima, né? Todo mundo, ninguém sabe, né? Ou poucos sabem quem é eu e o professor Rodrigo, mas Gustavo Lima todos vocês sabem, mas o que nos interessa aqui é que estão dizendo que o Gustavo Lima tem uma fortuna, assim como no caso da Deolane, tem uma fortuna inexplicável, ainda que ele faça shows, ainda que ele tenha muito talento, etc. Rodrigo, dá uma ideia do patrimônio do Gustavo Lima pra gente. Realmente, Sandro, o patrimônio dele é impressionante. Estima-se que ele tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão. E eu vou trazer alguns bens assim que chamam a atenção. Por exemplo, uma fazenda que ele tem vale 275 milhões de reais. É mais que uma Mega Sena acumulada. Exatamente. Ele tem um avião pessoal dele, que vale entre 250 e 300 milhões de reais. Uhum. Ele tem uma coleção de carros, que só 3 carros dessa coleção já valem juntos 20 milhões de reais. Ele tem uma casa nos Estados Unidos avaliada em 60 milhões de reais. Ou seja, é um patrimônio impressionante. E o que chama a atenção, Sandro, é que o Gustavo Lima ele tem uma carreira, né, assim, consolidada de aproximadamente uns 13 anos. E aí ele junta um patrimônio desse tamanho. Comparando com o Silvio Santos, né, um apresentador de televisão que a vida inteira, né, assim, Silvio Santos vem aí. Esteve na mídia, o tempo todo dono do SBT, que teve 60 anos de carreira. Esse cara acabou de falecer e deixou uma fortuna estimada em 1,6 bilhões. Ou seja, para o Gustavo Lima alcançar o Silvio Santos, falta aí R$500 milhão. É mais ou menos como um jogador, né, de início de carreira já ter feito mais gols que o Pelé, ou já está ultrapassando o Pelé. Então, sem dúvida que esse patrimônio dele é um patrimônio que chama atenção. Chama atenção porque ele é um sujeito novo, chama atenção, né, como de muitos outros. E para nós, o importante não é se ele tem muito ou pouco dinheiro. O que é importante para nós é se esse dinheiro tem origem lícita. Porque se tiver origem ilícita, ele de fato estaria roubando os nossos impostos. Porque nós trabalhamos igual a loucos para ter que pagar impostos, sustentar o país, e estão dizendo que pode ser que ele ganha muito mais dinheiro do que todos, inclusive os empresários, porque ele não cumpre as suas obrigações. Então é de interesse público, sim, interessa a todos nós saber se a dona Deolane, se eles agem dentro da lei ou não, para a ideia de que o crime não deve compensar. Agora também fique claro que nós não temos nada pessoalmente, nem em relação a ele, nem em relação a Deolane. Eu sempre preferia que todos fossem inocentes, porque isso até nos faz acreditar mais nas pessoas. Né? Então, nós não estamos aqui para fazer julgamentos morais, mas nós queremos saber, tecnicamente, se isso se explica e o que diz a investigação e por que cogitaram levá-lo à cadeia. Bom, Sandro, o que chama atenção nessa investigação toda, que é a mesma da Deolane, é essa história de que haveria uma ligação suposta, né, entre Gustavo Lima, Deolane, com empresas de apostas, com as bets. Como é que é esse troço de bets aí, Sandro? Explica um pouquinho essa questão pra gente. As bets
são isso, né? Como você sabe, são empresas de aposta, que em tese elas não são autorizadas. Elas se valem de uma série de lacunas da lei para funcionarem. De certa forma, as bets não são nem autorizadas nem proibidas. Elas vivem assim num meio termo, mas elas vivem num meio termo que dá um dinheiro fabuloso. E por que se tem tanta preocupação? Por que as bets acabam enriquecendo tantas pessoas? Porque, como todo sistema de jogo, é preciso que a gente saiba exatamente a lisura dele. Nós não temos um controle de quantos estão ganhando, de quantos estão apostando. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, nos cassinos, se exige que as pessoas ganhem 70% do que entra no cassino. O mínimo, se não voltar 70% de tudo que o cassino arrecada para os apostadores, vai ter investigação do FBI dizendo que ali há algum problema. Porque como é que pode um negócio aleatório, só a banca que ganha? Dados aí oficiais têm dito que as bets têm ficado com mais de 95% de tudo que entra. É uma estimativa oficial. Então, é um jogo bastante complicado, em que as pessoas perdem, e as pessoas perdem muito. E por que interessa, antes de a gente trazer do problema das apostas, que também é um problema sério social, e por que essas empresas são tão suspeitas? Porque veja o seguinte, você joga nelas, as pessoas jogam, em geral, fazendo aposta mediante Pix, sem precisar se identificar. Tá? Então, ninguém sabe se esse Pix é de terceiros, coisa, etc. E, ao mesmo tempo, como eu não sei quantos jogaram, eu também não sei com quantos você vai ter que dividir o prêmio. Então, vamos lá, o Flamengo ganhou, esse era o resultado. Mas como eu não sei quantos apostadores, pode ser que a banca tenha comprado vários desses números para ela ser sócia sempre desse resultado e ter que dividir ali uma parte com a outra pessoa. Depois, então, isso facilitaria o quê? Facilitaria a lavagem de dinheiro. O que é isso? Bom, lavagem de dinheiro é quando eu pego dinheiro de fonte suja, por isso o próprio nome, que pode ser do jogo do bicho, que pode ser do tráfico, que pode ser de corrupção. E é claro, se eu for botar no banco para comprar um apartamento o dinheiro da corrupção ou do tráfico, etc., a Receita vai perguntar de onde é que veio esse dinheiro. Então é muito complicado eu andar só com um bolo de dinheiro, um caminhão de dinheiro, que é o que essas coisas acabam dando. Então eu preciso dizer de onde que eles entraram. E as bets seriam algo ideal, porque aí o próprio traficante, o próprio corrupto, o próprio ator de jogo de bicho, através de laranjas, compraria uma porção de números de apostas. E aí o dono da bet ficaria com aquele dinheiro. De onde é que veio esse dinheiro? Ah, veio das pessoas anônimas que apostaram. Aí ele paga o imposto, né? Paga e ao pagar o imposto, o dinheiro que era um dinheiro criminoso vira um dinheiro legalizado. Isso é lavagem de dinheiro. E ele devolve, segundo acusações, ele devolve parte desse dinheiro, então, para o traficante, para o sujeito do jogo do bicho ou da corrupção. Isso em abstrato, né? Esse é o grande problema das bets. Então, isso se tornou assim, ó, a maior possibilidade de lavar dinheiro. Veja, não tem nada a ver com o jogo do tigrinho. As bets, elas em geral, elas são ligadas a atividades esportivas. Então eu tenho um certo controle porque diz, olha, eu aposto no campeonato tal que é o Vasco que vai ganhar ou é o Flamengo que vai ganhar. No entanto, mesmo aí tem problema. Só ano passado, Rodrigo, 6 jogadores de times da primeira divisão foram acusados de manipular resultados, de fazer corpo mole ou combinar com outras pessoas para mudar o resultado. Então é um universo onde circula muito dinheiro que a gente não sabe de onde vai, de onde veio e para onde vai, e que Deulanes, Gustavo Lima e etc.
são suspeitos de ajudarem nesse processo. Inclusive, o Gustavo Lima comprou 25% de uma Bet, né, recentemente, e a Deolane é uma garota propaganda. E ela também abriu a bet dela, não está pronta, mas ela já pagou os direitos para abrir uma bet para ela mesma. Né? Isso, o que é muito estranho, porque a bet não é permitida. O governo diz que vai regulamentar ela agora no começo do ano que vem. Agora ela fica nesse limbo. Não é a melhor coisa para quem quer montar, porque não tem uma regulamentação para cobrar dela, mas ela também não é totalmente proibida. Então, o próprio governo, em vez de tirar, muitos dizem, olha, era para suspender ela, regulamenta e bota de novo, se for o caso. Mas fica nesse limbo. Rodrigo, o que então nos traz aqui é que, há poucos dias, Gustavo Lima estava, né, belo e formoso, fazendo festa em seu iate, no iate que ele alugou, passeando pelo mundo afora, e vem uma ordem bomba dizendo: prendam o Gustavo Lima. Ele precisa estar preso, inclusive cancelando o passaporte dele. Não chegou aí para a Interpol, eu chequei isso antes, não chegou o nome dele aí para a Interpol, mas nós temos isso. Bom, assim, temos essa operação chamada Integration, que é a operação que também pegou a Deolane. Né? Nesse caso, o delegado de polícia, responsável pela investigação, ele faz uma representação pedindo à juíza que determinasse a prisão do Gustavo Lima, alegando que Gustavo Lima teria utilizado seu avião pessoal para transportar para fora do país 2 dos investigados dessa operação que já teriam a sua prisão decretada, ou seja, Gustavo Lima estava ajudando 2 pessoas criminosas, vamos dizer assim, né, entre aspas, que deveriam ser presas a fugir do Brasil. Além disso, o delegado afirma que Gustavo Lima teria uma relação muito próxima com essas pessoas, inclusive teria comprado, o que o Sandro falou agora, 25% dessa empresa, Sportbets. E já tinha aquela suspeita do avião dele, que não ficou bem esclarecido. Ele disse, o avião estava envolvido com essas bets. Ele disse, esse avião eu já vendi. A justiça dizia, não, mas não está muito claro essa venda. E então ele já era um sujeito que já passou perto, quando teve a prisão da Deolane. Isso, da mesma coisa. Já passou raspando nele. Exatamente. Pelo jeito já estavam doidos para pegar ele. Exatamente. E aí, o delegado pede. Como é que funciona na prática? Isso vai para a juíza, e a juíza sempre pede um parecer do Ministério Público. Por que isso? Porque no nosso processo brasileiro, quem acusa o sujeito de um crime é o Ministério Público. É o promotor. É o promotor. É o promotor que fala assim, vou te acusar desse crime aqui. Então o promotor sempre opina nessas coisas. Se prende ou não prende. E o Ministério Público falou o seguinte, não concordamos com a necessidade de prisão. Eles não queriam a prisão dele. Mesmo assim, o que a juíza fez? Determina a prisão preventiva dele. Então, basicamente, essa é a ideia. Importantíssimo, tá, gente? Prisão preventiva não quer dizer que ele é culpado. E nem que ele é inocente. Nem que é inocente. Quer dizer o quê? Que a juíza entendeu que alguns requisitos estavam preenchidos e era necessário, durante a investigação, manter o investigado preso. É só isso. Então, Rodrigo, ele foi preso basicamente porque já tinha ali alguns elementos dele na investigação, o avião não estava bem explicado, mas o que cravou o destino dele, porque isso já se desconfiava antes, quando prenderam a Deolane, é que ele teria ajudado a se escapar da justiça 2 sujeitos que tinham prisão, esse sim, decretada, na mesma operação onde ele aparece citado como suspeito. Suspeito, uhum. Bom, ele estava lá em Miami, então, acionou seus advogados, para não ser preso, evidentemente, e os advogados, então, ingressam com um pedido de habeas corpus. Onde é que eles entraram com isso? Funciona assim. Quem foi que mandou prender? Foi uma juíza de primeira instância. Onde é que eu entro com o habeas corpus? No órgão acima dela. Que órgão está acima dela? O Tribunal de Justiça. Então ingressaram com o habeas corpus nesse Tribunal de Justiça. E o desembargador que recebeu esse habeas corpus, ele concedeu a liminar. Quer dizer o que é isso aí? Que o desembargador concordou em tese com o que estava ali escrito e entendeu que a prisão que foi decretada em relação a Gustavo Lima seria naquele momento ilegal. Tá? Com base em quê? Ele falou o seguinte, olha, primeiro, os fatos que estão sendo investigados não são de agora, eles são
um pouquinho lá de trás. De 2019. Isso, o que não justificaria a prisão, então, neste momento. Segundo ponto, e talvez o mais importante, né? Aquelas pessoas que teriam ido com Gustavo Lima, com seu avião, em direção ao exterior, quando saem do Brasil com ele, não tem contra si ordem de prisão. Poxa. Então ele não estava ajudando o foragido. Exatamente isso. Se não tem ordem de prisão, eles não estão foragidos. E, portanto, ele não estava ajudando essas pessoas. E aí é o segundo fundamento. Porque o fundamento básico, né, da prisão é que ele estava ajudando criminosos. Ele estava ajudando criminosos a fugir da justiça. Da justiça. Que eram dois que estavam enredados no mesmo processo que ele. No mesmo processo que ele. Aí também fala o desembargador que o fato de Gustavo Lima ter comprado 25% da empresa, por si só, não diz que ele é criminoso, e é verdade. Né? E também fala que naquele momento, neste momento processual, não há provas suficientes para embasar esta prisão. Basicamente é essa a ordem que o tribunal dá e faz o que então? Caça a ordem de prisão. Gustavo Lima então pode circular por onde ele quiser, sem risco de ser preso em relação, pelo menos, a neste momento processual. Nos bastidores correm muitas fofocas. Que cabe à justiça investigar. Uma dos, vamos dizer, dos fundamentos que não aparecem, mas que não, por isso mesmo não podem ser usados, é que teria vazado essa possibilidade daqueles dois serem presos e, por isso, Gustavo Lima, já sabendo que eles iam ser presos, os ajudou. Mas aí teria duas suposições. Primeiro, que isso é verdade. Nós não sabemos. Depois, que de qualquer forma, eles ainda não estavam presos. Não tem como dizer que era certo aquela prisão. Então, embora muitos de vocês estão dizendo, não nasci ontem, no dia a dia a gente tem direito de ter a nossa opinião e de desconfiar de muita coisa, porque muita coisa é de se desconfiar mesmo em todos os casos aí do Brasil. O Brasil não é para amadores, nós sabemos disso. Só que, em termos de processo, nós temos que nos basear naquilo que se pode dizer. Por exemplo, se a juíza partilhava dessa ideia que tinha havido vazamento, caberia a ela demonstrar, né? Porque senão, olha, eu acho que tem, eu acho que não tem. Ninguém pode ficar preso porque eu acho que pode ser, ou que alguém contou, ou que alguém aventou a possibilidade. Né? Então, aqui não é uma questão nem de simpatia, nem de antipatia para com ele, é uma questão de que a prisão deve ser uma exceção, né, Rodrigo? Exatamente. A regra do processo penal brasileiro é o seguinte: investigados e processados respondem ao processo em liberdade. Prender alguém durante o inquérito, durante o processo, é uma exceção à regra e deve ser usada como tal. Infelizmente, no Brasil, né, Sandro? Muitos juízes acabam usando a prisão preventiva como regra, o que é muito ruim, né? Às vezes até para dar uma satisfação para o público, mas por mais que às vezes a gente se revolte, porque as coisas, muitas vezes a justiça não é feita, sobretudo para pessoas ricas, é verdade, né? Infelizmente, o Brasil é muito desigualitário nas punições, quem vai para a cadeia em geral é pobre, e é verdade, basta ver as estatísticas, mas para tirar a liberdade de alguém, eu tenho que ter um motivo que, se ela fica solta, ela representa um perigo. Veja, pelo menos isso. Né? Nesse ponto, muita gente comemorou a prisão de Deolane, mas foi contra do Gustavo Lima, e vice-versa. Né? Na verdade, são duas prisões que o desembargador também mandou soltar Deolane, porque também acreditou que o caso era para segurar dinheiro dela, era para não deixar ela sair da cidade, era para ter uma série de restrições, mas que não precisaria, que ela não representava um perigo, como se fosse alguém que fosse ali matar, estuprar, etc., que ela poderia aguardar em liberdade. Essa tem que ser a regra. No Brasil, é uma ideia muito de que temos que prender todo mundo, né? Porque é um problema que o pessoal esquece, Sandro, assim, ó, se alguém é preso e depois esse cara é absolvido, o tempo que ele ficou preso não volta, pessoal. Então a gente tem que ter essa noção de que todo mundo é inocente e prova em contrário. E aí, se eu prendo todo mundo indiscriminadamente, quando esse cara é absolvido, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu devolvo o tempo perdido? Não existe solução para esse caso. Então, por isso que a ideia é prisão em último caso. E a nossa lei hoje prevê, como o Sandro falou ali agora há pouco,
diversas medidas diferentes da prisão que vão ter a mesma consequência para a investigação. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Imaginamos que Gustavo Lima, ou Deolane, o que é que seja, esteja usando a empresa X para lavar dinheiro. O que o juiz poderia mandar fazer? Fecha a empresa X. Ou suspende a atividade dela. Não precisa prender. Suspendeu a atividade, não tem mais como lavar dinheiro. Vocês entendem? Essa é a ideia. Então, é melhor que use essas medidas do que a prisão. E, infelizmente, a prisão geralmente é a regra. Mas eu não queria te perguntar uma coisa. Antes disso, só gostaria de salientar, porque eu, como trabalhando na área, eu concordo com muita gente que está aí. Então, por que é tão fácil prender os presos, os pobres? Por que é tão fácil não utilizar essas mesmas regras? Veja, não é errado não ter, na minha opinião, o Rodrigo já vai detalhar mais isso, não é errado deixar o Gustavo Lima solto, ao que parece, pelos argumentos aqui. Mas o que é errado é como que essas mesmas garantias são tão difíceis de dar para o Zezinho lá embaixo. Muita gente diz, a regra que vale para Francisco vale para Chico. Quando a gente dá aula é assim, nos livros é assim, mas infelizmente o dia a dia ele é muito desigual. Rodrigo, mas nós sonhamos com um mundo em que todos sejam tratados igual à lei. Seja o meu amigo, Deolane é mais associada à eleitora de esquerda, o Gustavo Lima de direita, dane-se. Se é para cá ou para lá. Restringir a liberdade da pessoa tem que ser algo muito sério. Não interessa se é meu amigo, se é meu inimigo, se é do meu time ou do outro time. Rodrigo, mas especifica um pouco mais. Eu tenho algumas situações que eu queria que você comentasse. Primeiro, o Ministério, por que é meio absurdo quando o próprio promotor não quer a prisão e o juiz diz, mas eu vou prender? Existe uma ideia no nosso Código de Processo Penal, que foi mudada, inclusive, recentemente, que fala o seguinte: os juízes não podem determinar a prisão de alguém de ofício. Quer dizer o que é isso? Sem provocação de ninguém. Então, sem pedido. Isso. Eu sou juiz do caso, não gostei do réu, está preso. Eu não posso fazer isso aí. Eu preciso de um pedido de alguém. Ou do delegado, ou do Ministério Público. Mas o juiz não é autoridade? Mas é uma autoridade que exerce o seu poder dentro de alguns limites constitucionais. Ele não pode, ao mesmo tempo, acusar e, ao mesmo tempo, julgar. Essa é a ideia. Então, se o Ministério Público não pede a prisão, está acontecendo o que aí na prática? O órgão responsável por acusar alguém de crimes, ou seja, aquele órgão do Estado que vai te acusar do crime, está achando assim, não. Para esse caso, a prisão é desnecessária. O juiz, então, diz, não, vou prender. Só que o juiz não é o cara que vai entrar com o processo. O juiz vai julgar a causa depois. Vejam, não há aqui nem processo ainda, é investigação apenas. Veja, quem está te acusando diz que não precisa te prender. E quem é para ser imparcial diz, não, mas eu quero que eles fiquem presos. Isso o desembargador bateu bastante nesse ponto, porque, na verdade, senão nós fazemos, e tem o problema da nulidade também, né? Sim, isso é importantíssimo falar. Olha só, eu queria perguntar para ti, eu sei que tu é professor nisso, elogiado por isso, muita gente diz, Rodrigo, fala mais de processo penal, porque ele é o nosso especialista aqui em processo penal. Rodrigo, é o seguinte, quando todo mundo tem pressa nessas investigações, todo mundo quer gente presa, mas muitas vezes a pressa é tão grande, o espetáculo é tão grande que chega lá no final, não só se absolve ou se anula, e fica aquela esculhambação. Mas ele não era culpado, como é que agora não é mais? Por que isso acontece? Por que se anula um processo desse? As coisas no direito, elas têm que seguir algumas normas, algumas regras. Essas regras foram criadas, gente, para nos proteger. De quem? Do abuso de quem tem poder, do Estado. Pensem o seguinte, se não existissem regras, a polícia poderia invadir tua casa sem motivo nenhum, só para dar uma verificada, vocês entendem isso? Isso não pode acontecer, então existem regras para a polícia entrar numa casa. Então, se eu não cumpro regras, seja na investigação, seja no processo, qual é a consequência no final? Vai ser tudo anulado. E às vezes uma pessoa que era culpada por um crime, ela acaba
entre aspas, inocentada, não porque ela deveria ser, mas porque foi feito um carnaval tão grande na investigação que acaba tudo anulado. Eu vou dizer uma coisa, às vezes a pessoa está ali e diz, a polícia tem mais é que entrar, tem mais é que meter o pé na porta. Vou dizer aqui como advogado criminalista e você também, isso para nós é melhor, claro, para defendê-lo do que se a polícia faz um negócio certinho, porque daí nós vamos invalidar tudo que a polícia fez porque ela agiu fora da lei. Então veja, a polícia ou a justiça que não cumpre a lei, ela gasta o nosso dinheiro e ajuda o criminoso. Porque ajuda o criminoso, porque vai ser tudo anulado. Nós temos vários casos no Brasil, assim, vários exemplos brasileiros em que aconteceu isso. A própria Lava Jato, né? E isso é que se tem medo, que esse caso eu não sei, mas qual é o problema? Você pode dizer, a Lava Jato estava certa ou estava errada. Eu não vou nem discutir o mérito. Eu só sei que ali nós também tínhamos um juiz que não interessava o que o Ministério Público fazia, ele decretava ou desdecretava prisão, ele era um senhor absoluto. Deu no que deu. Foi se anulando tudo. O que se tem preocupação, e por isso às vezes vale a pena esperar mais, porque se precipitar as coisas lá, vamos dizer que está tudo precipitado, veja, essa prisão, ela já facilita a defesa do Gustavo Lima para uma próxima, porque a justiça de primeiro grau, a juíza já disse, ele tem que ser preso. O tribunal já diz, isso é ilegal, isso é constrangimento. A senhora está constrangendo a pessoa, por isso eu vou soltá-la. Na próxima vez que ele for dado um mandado de prisão, ele vai poder dizer, ó, lá vem eles com mais uma ilegalidade. Então, às vezes, até para pegar o sujeito, quando ele é de fato criminoso, tem que esperar reunir todos os elementos, né, Rodrigo? E há mais uma coisa, né, Sandro? A prisão, ela não traz nenhum benefício real, vamos dizer assim, para a investigação. Porque uma investigação que dura anos, eu já tenho todos os elementos que eu preciso contra o sujeito. Prendê-lo não vai trazer nada de novo. Por isso que o Sandro falou. A prisão tem que ser feita em último caso. Por exemplo, estou investigando o Sandro. O Sandro começa a ameaçar testemunhas. Aí faz sentido eu prendê-lo, porque eu tenho que fazer ele cessar essas ameaças. Agora, o que vai adiantar eu prender uma pessoa investigada simplesmente porque ela está sendo investigada? Para nada. Então, essa sanha que se tem no Brasil de terminar operações ou de consagrar operações com prisões preventivas ou temporárias tem que acabar. Inclusive, na própria lei processual penal que nós temos hoje, isso está proibido. Só que na prática não acontece. Aí te perguntar uma coisa, Sandro. A gente comentou aqui, né, que essa decisão do Gustavo Lima, neste momento processual, tecnicamente foi perfeita. Qual decisão? A do tribunal. A do tribunal que cassou a prisão. Perfeito. Tá. Sandro, eu queria te perguntar uma coisa, né? Nós concordamos que a decisão do desembargador que cassou a ordem de prisão do Gustavo Lima está tecnicamente perfeita, porque não havia, nesse momento agora, elementos concretos para prender Gustavo Lima. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sobre a decisão, mas sobre a forma da coisa. Será que o seu Zé da Silva, né, defendido por um advogado dele lá, conseguiria, estando foragido, fora do Brasil, uma liminar para derrubar a sua prisão preventiva? Bom, infelizmente seria muito difícil. Os tribunais, na maior parte dos casos, porque um dos motivos para prender alguém, né, Rodrigo, é a pessoa estar fugindo da justiça. Então, os tribunais têm quase sempre dito que enquanto o sujeito não se apresenta, não se revoga a prisão. Porque eu disse, olha, um dos motivos para eu decretar prisão preventiva é a pessoa ter fugido. Você está foragido e quer dizer que não vai fugir? Então, que via de regra não se aceita. É muito improvável, e essa é a tristeza, porque não é que a decisão, de novo, do Gustavo Lima não pareça certa, é que ela não tem valido na prática para as outras pessoas. É difícil você conseguir que alguém se acorde no plantão para vir libertar uma pessoa mais comum. Isso, mais comum, significa mais pobre. É chato ficar criticando isso, mas é
Às vezes é o dever. Nós, como professores, né, como quem conhece, o próprio CNJ é o primeiro a mostrar lá as estatísticas, como a prisão ela cai de forma desproporcional sobre os mais pobres. Então, não é opinião, são as próprias estatísticas. Então, isso é bastante lamentável que a gente tenha que dizer a decisão que soltou Gustavo Lima é tecnicamente correta, mas ela não costuma ser utilizada com a frequência que deveria. Ou seja, muitas pessoas que ainda são suspeitas, que não representam risco estando presas, acabam presas, ou às vezes para o juiz mostrar que tem poder, para a imprensa poder massacrar o sujeito, né? E isso a gente pode fazer nas nossas críticas, você pode achar ele é culpado, não é culpado, Deolane é culpada, não é culpada. Nós só não podemos tirar a liberdade de alguém com base naquilo que eu acho ou que você acha, certo? Eu não vejo nenhum. Por quê? Porque hoje com ele e amanhã com você, né, nós temos que lutar por um direito que seja igualitário nesse ponto, mas que cumpra o que o próprio Código de Processo Penal diz. Para prender uma pessoa, né, Rodrigo? Eu tenho que primeiro. O juiz até não tem que ver antes. Como é que é esse negócio aí? Antes de decretar prisão. O juiz, antes de decretar a prisão, ele obrigatoriamente, por força de lei, ele é obrigado a analisar primeiro se nenhuma outra medida cautelar, menos gravosa que a prisão, não serve para o caso concreto. Foi o que eu falei anteriormente. Poxa, se eu estou lavando dinheiro com a empresa X, o que é mais eficaz para evitar a lavagem? Que eu suspenda a atividade da empresa ou a feche, ou que eu prenda o sujeito? É muito mais eficaz suspender a atividade. Porque se eu prendo o sujeito, outro cara pode continuar operando a empresa e lavando igual. Então é muito mais eficaz. Então o juiz tem que sempre olhar primeiro se é cabível outras cautelares. Infelizmente, na grande maioria dos casos, isso não é feito. A prisão é como se fosse sempre a grande escolha. É uma obsessão. O próprio STF tem decisões que dizem que a cultura da prisão é assombrosa no Brasil. Vejo. Então, ok. A do Gustavo Lima, em princípio, a revogação de uma ordem que ainda nem tinha sido cumprida, de prisão preventiva, nos parece correta. E a da Deolane? Bom, a Deolane, ela foi presa, como a gente sabe, né? Foi presa no sentido de cadeia. Depois, com a ideia, né, com o direito que ela tinha filho menor de 12 anos, né, tinha uma filha de 8, a juíza, né, o tribunal, na verdade, permitiu que convertesse aquilo em prisão domiciliar para ela cuidar da criança, etc., mas botou várias cautelas. Entre elas, que ela não poderia falar da entrevista, etc. E quando ela sai dali, a gente já sabe, ela já desafia isso, ela já bota um post no Instagram, ela de fato desobedeceu a regra. Agora veja, aí se manda prender de novo, o tribunal manda. Mas o tribunal mandou prender nesse caso aí, não é porque ela não poderia ficar em casa, porque estava atrapalhando aquelas outras investigações, senão o tribunal não tinha deixado ela ir para casa. Agora ela estava presa mais ou menos porque ela desafiou o judiciário. Porque o judiciário disse, não faz isso, e ela fez. Ora, já estava no tempo de porque ter feito uma postagem e ter dado uma pequena entrevista, tudo bem. Aí, para não desafiar a justiça, botaram na prisão. Mas eu botar na prisão até quando? Né? Então, me parece também que já estava na hora dela ser solta e responder igual Gustavo Lima. E no caso dela, tem mais uma coisa ainda, Sandro. Quando o inquérito policial, a investigação, ela termina e ela vai para o Ministério Público, o promotor tem ali basicamente duas coisas para fazer. Ou ele entra com um processo, chama denúncia, ele denuncia a pessoa, ou ele manda o inquérito voltar para a delegacia para continuar investigando mais coisas. O promotor falou o seguinte: não tenho elementos suficientes neste momento para processar os investigados. Ou seja, ele entendeu que faltavam coisas a serem investigadas e pediu o quê? Que o inquérito voltasse para a delegacia. E ele, no mesmo despacho, ele fala o seguinte: nós, Ministério Público, entendemos que todos aqueles que foram presos nessa operação Integration podem ser postos em liberdade com cautelares alternativas.
A juíza não deu, ela manteve a prisão. A defesa, então, vai ao tribunal e o tribunal concede. Então, todas as pessoas investigadas pela Operação Integration hoje não estão mais presas. Por enquanto, se isso aqui fosse, já que estamos falando de bet, se fosse um jogo de futebol, nós diríamos, de um lado tem o delegado, a polícia e a juíza, que são pela prisão. De outro lado tem o Ministério Público em geral e o tribunal que não quer a prisão. Por enquanto, tem prevalecido, né, tanto o tribunal quanto o Ministério Público, que são os órgãos que, em última análise, né, tem mais poder ou mais atribuição, como o Ministério Público, mas é claro que ali há um desacerto que a polícia talvez tenha sentido, porque está fazendo uma investigação de 2019 e talvez, na opinião dos delegados, já tenha mais que elementos e eles não entendem por que não tem a denúncia. Ao mesmo tempo, o Ministério Público talvez tenha dito, desde 2019 ainda não me apresentaram elementos suficientes para a denúncia. Bom, alguém está complicando aí o seu meio de campo. Ou alguém está demorando muito para querer denunciar, ou alguém não fez investigação como deveria. Eu prefiro não julgar isso aí, mas que está esquisito, porque é incomum, os dois trabalham bem próximo, Ministério Público e delegado. Ok, vamos aguardar como isso se desenvolve. Eu, de minha parte, só espero que se haja firme com quem comete crime, mas respeitando as regras do jogo. Até porque se eles forem condenados, se eles forem culpados, eles devem pagar até o último centavo. Agora, se não tiver elementos para dizer que eles cometeram, então é pedir desculpa e mandar eles para casa, né? Aí a opinião é sua, que esse patrimônio deles chama atenção. E não é um chama-atenção por inveja, né? É um chama-atenção, como você falou. Eles têm mais patrimônio proporcionalmente que o Silvio Santos a vida inteira, né? Porque o Silvio Santos demora 60 anos para o que a Deolane consegue em 3 anos e o Gustavo Lima em 12. Então... Pessoal, finalizando já o nosso episódio de hoje, né? Entendemos então que a decisão do Gustavo Lima, nesse atual momento, está correta, como também entendemos que a decisão em relação a Deolane também nesse momento está correta. Estranhamos a forma, porque não é assim que ela realmente acontece, e salientamos uma coisa muito importante. Gustavo Lima, Deolane e todos os outros investigados são inocentes até prova em contrário. Tá? A atribuição é do Ministério Público provar que eles cometeram crimes e não ao contrário. Obrigado, pessoal. Fique com a gente aqui e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau!